Mentoria, cursinho, mentoria individual, mentoria coletiva. Tá perdido no meio disso tudo? Então vem cá que eu te explico. Oi pessoal, eu sou a Mari, sou cirurgiã geral, residente de cirurgia plástica, fui aluna da mentoria durante os meus 2 anos de internato e também durante meu R+ da cirurgia geral. E hoje eu vou te explicar exatamente como funciona todo esse rolê aí de prova de residência. Bom, para começar, a gente tem duas grandes separações: cursinho e mentoria. O cursinho é onde você vai ter o seu material teórico, ou seja, você vai assistir às aulas, vai ter as apostilas, os resumos de conteúdo mesmo. Então vai ter aula de gineco, aula de obstetrícia, aula de cirurgia. Nesses cursinhos, geralmente também tem banco de questões. Beleza, esse é o seu material teórico, tá ali pelo cursinho, só que é uma grande quantidade de conteúdo desorganizado que você acaba não sabendo exatamente por onde começar, o que fazer, como utilizar todo aquele material. E é exatamente aí que a mentoria entra. Então, a gente vai te passar exatamente a metodologia e o plano claro de como você vai fazer para dar conta de todo esse conteúdo. Então, na nossa plataforma, a gente tem várias ferramentas para isso. E vamos partir daí. Digamos que você comprou a mentoria hoje e virou nosso aluno. O primeiro passo, você vai receber um link para marcar uma reunião de integração. Assim, você já vai ser direcionado para uma reunião com um dos nossos supervisores. Ou eu, ou o Dani, ou a Carol, o Wesley. E aí a gente vai conversar com você para já te explicar tudo o que acontece aqui dentro. Como usar a nossa plataforma, quais reuniões a gente oferece, quais são os links. Tudo que você precisa saber para ser nosso aluno é explicado durante essa reunião que a gente chama de reunião de integração. Beleza. A partir daí, você já vai ter o link para nossa plataforma e também o login e a senha. A partir do momento que você loga na nossa plataforma, você vai inicialmente preencher um formulário com algumas perguntas básicas. Onde você quer prestar prova, qual a sua especialidade de interesse, e ao final desse formulário, você vai ser designado para um grupo de WhatsApp. Nesse grupo vão ter você e mais vários alunos e o seu monitor, se você escolher pela mentoria coletiva. Na mentoria coletiva, então tem um monitor no grupo, alguns outros alunos e mais você. Se você optar pela mentoria individual, o seu grupo vai ser composto só por você, o seu monitor, o seu psicólogo e o seu orientador de estudos, além das secretárias que também nos ajudam na organização. Então aí a gente entra para outra grande divisão, ou mentoria coletiva ou mentoria individual. A mentoria individual, ela é logicamente um pouco mais personalizada, porque você vai ter o seu próprio monitor. Então é o mesmo monitor que vai te acompanhar do início ao final do ano, te ajudando em planejamento, em cronograma, fazendo reuniões mensais com você, com o seu psicólogo, que também vai fazer reuniões mensais, o seu orientador de estudos e uma equipe própria para você. Na mentoria coletiva, você tem o seu monitor do grupo e mais vários outros alunos, mas não pensem que isso é ruim, não. Eu particularmente adoro os grupos da mentoria coletiva, fui monitora da mentoria coletiva por vários anos e eu acho que estar em um ambiente onde todos têm o mesmo objetivo de passar na prova de residência é muito enriquecedor. A gente consegue conectar alunos do sul do Brasil com alunos do norte, do nordeste. Então, instituições diferentes, cidades diferentes, estados diferentes, e essas pessoas conseguem se conectar, às vezes estudar à distância. Tem alunos da minha mentoria coletiva que marcaram de se encontrar após prova, estudavam juntos pela internet. Então, essa troca entre os alunos, ela também é muito legal. E não tem um certo ou um errado. O que você precisa pensar é o que faz mais sentido para você. Se você é um aluno muito desorganizado, que não tem assim nem noção de por onde começar, eu indicaria mais a mentoria individual. Se você precisa de alguém que pegue na sua mão e fale: fulano, vem cá, vamos fazer isso aqui. Se você já é um pouco mais espertinho, já tem um pouco mais de experiência, já sabe melhor como lidar com as coisas, a mentoria coletiva é super tranquila. Eu fui aluna da mentoria coletiva em todos os anos e a minha preparação foi maravilhosa. Não tenho nada pra falar, vocês sabem que eu sou muito fã da mentoria. Vamos falar da plataforma então. A plataforma ela é a mesma tanto para mentoria coletiva quanto para mentoria individual. E é nessa plataforma que a gente vai ter as nossas lives, afinal a gente tem lives praticamente semanais e aí tem uma diferença que as lives da mentoria coletiva são diferentes das lives da mentoria individual, mas as duas têm lives praticamente semanais. E aí, como que tá funcionando a nossa semana atualmente? A primeira semana do mês, ela é sempre designada para mentoria magna. A mentoria magna é onde a gente vai estabelecer as metas daquele mês. Quais metas? Quantas horas o aluno tem que estudar, quantas questões ele tem que fazer, qual o percentual de acerto alvo para aquele mês e quantas provas na íntegra ele tem que fazer. Então, a cada mês do ano, a gente vai te dar um direcionamento e uma estratégia. Afinal, não faz sentido que um aluno estude a mesma
mesma coisa em janeiro e em outubro. E também não faz sentido que um aluno de 5º ano tenha as mesmas metas de um aluno do 6º. Por isso, a gente faz essas separações. O aluno do 5º tem metas diferentes do 6º, que são metas diferentes do R+. Durante essa mentoria magna, a gente passa essas orientações, que são as orientações que vão ser seguidas ao longo de todo o mês. A mentoria individual também tem as mentorias magnas, mas as metas da mentoria individual também são individuais. Então, os monitores da mentoria individual conversam com cada aluno para estabelecer as metas daquele mês, que são mais personalizadas para cada aluno. Bom, a partir daí, o aluno seguiu tudo durante o mês, bonitinho e tal, e aí, no primeiro dia do próximo mês, vai gerar um relatório sobre tudo que ele fez no mês anterior. Esse relatório, ele vai nos dizer quantas questões o aluno fez no mês, quantas horas ele estudou, quantas questões de cada grande área, assim o monitor consegue direcionar os próximos passos. Então ele vai falar, olha, Gabi, você precisa estudar mais clínica médica, você precisa estudar mais GO. E assim a gente consegue, mesmo na mentoria coletiva, dar um direcionamento personalizado, já que esses relatórios são analisados junto com os monitores nas reuniões que a gente chama de 6-1. 6-1 porque são 6 alunos e um monitor. Durante essa reunião, o monitor analisa o relatório de cada aluno, tira as dúvidas de cada aluno, então é super tranquilo de tirar as dúvidas e de entender tudo o que está acontecendo para planejar os próximos passos. Então já temos aí mentoria magna na primeira semana do mês, temos a mentoria 6-1, que você pode marcar no momento que você quiser. Na mentoria coletiva, a gente disponibiliza vários horários, temos muitos monitores, horários no final de semana, horários à noite, então é bem tranquilo de agendar e você escolhe o melhor horário para você e também escolhe o monitor da sua preferência na mentoria coletiva. Ou seja, digamos que um de vocês faça parte do meu grupo de mentoria coletiva, mas por algum motivo vocês querem marcar uma reunião com um monitor que seja da psiquiatria ou da dermato, isso é super possível. Então vocês podem ver quais monitores estão disponíveis e agendar essa reunião com o monitor da preferência de vocês. Já na mentoria individual, o seu monitor vai ser sempre o mesmo em todas as reuniões, uma reunião mensal, sempre com o mesmo monitor. Além dessas reuniões, a gente também tem as nossas oficinas de conceitos matadores. O que é isso? O conceito matador, ele é aquele conceito chave para acertar a questão. Ou seja, quando você está fazendo a questão, você tem que olhar para ela e entender o que vai te fazer acertá-la. E como a gente tem monitores de basicamente todas as especialidades, esses monitores, eles resolvem as questões junto com vocês, para vocês entenderem exatamente como a cabeça da banca funciona e qual é a melhor maneira de resolver essas questões. Essas oficinas de conceitos matadores geralmente acontecem na terceira semana do mês. Tem oficina de conceitos matadores de clínica médica, de cirurgia, neurologia, GO. Afinal, a gente tem muitos monitores por aqui e todos são maravilhosos. A gente também tem outras oficinas, como oficinas de estratégia de reta final, currículo, entrevista e vários outros temas que a gente considera pertinentes ao longo do ano. E é claro que também a gente sempre busca ouvir os nossos alunos. Então, sempre que a gente tem algum pedido, vê que vocês estão precisando de algo, a gente acaba incluindo oficinas extra no nosso calendário. Até aqui, então, fechamos o mês com mentoria magna na primeira semana, oficina de conceitos matadores na terceira, oficinas extra na segunda e na quarta, de assuntos variados. Reunião de análise de relatório com os monitores, a reunião 6-1, e além disso, na mentoria coletiva, a gente também tem a reunião do grupo. Os monitores, no grupo que estiverem, sempre combinam com os seus alunos algum horário para ter uma reunião do grupo. Os assuntos também variam de acordo com as necessidades do grupo e com os pedidos dos alunos. Ao longo do ano, a gente vai vendo a necessidade dessas reuniões. Então, em alguns momentos do ano, elas podem ser semanais, em alguns momentos quinzenais e em alguns momentos mensais. Mas saiba que a gente sempre vai estar disponível para ajudar vocês quando vocês precisarem. Além dos monitores, também tem outros personagens que vocês precisam conhecer aqui dentro e vão fazer parte da preparação de vocês. Temos o nosso time de Essential Skills, que é composto por coaches e psicólogos. Não preciso nem falar o quanto isso é importante na preparação. É um momento que gera muita ansiedade, dúvidas, insegurança, e eles ajudam bastante nessa parte. Mesmo que vocês já façam terapia por fora, eles são mais focados na parte de preparação para provas, então eu super recomendo que agendem uma reunião. Além do Essential Skills, a gente também tem os nossos orientadores, que vão ajudar vocês principalmente a conciliar o internato com os estudos, o trabalho com os estudos, então nessa parte de organização e planejamento, que vão ajudar vocês principalmente a conciliar o internato com os estudos, o trabalho com os estudos, então nessa parte de organização e planejamento. A reunião com os coaches, psicólogos e orientadores, ela é individual na mentoria coletiva e também na mentoria individual. O que mais difere entre mentoria coletiva e mentoria individual é que na coletiva as reuniões com os monitores
são você e mais 5 alunos, e na mentoria individual vai ser sempre você e só o seu monitor. Passadas as reuniões, a gente ainda tem muita coisa, então vamos voltar para a plataforma. Na nossa plataforma, todas essas lives ficam gravadas, ou seja, perdi a mentoria magna, perdi a oficina, perdi alguma coisa importante que teve de live, essa live fica gravada e ela sobe para a plataforma em 24 a 72 horas depois. Então não precisam se preocupar. O que não fica gravado? As reuniões que são com os monitores, então você e mais os alunos ali, afinal você precisa estar presente para conversar com o monitor, e as reuniões com os orientadores e psicólogos que você também precisa estar presente. Fora essa, ficam gravadas, beleza? Aí a gente vai para a parte dos vídeos. Na nossa plataforma temos tutoriais de basicamente todas as nossas abas, então a gente tem a aba de simulados, a aba de biblioteca, a aba de cronograma e temos vídeos explicativos sobre todas essas abas. Também temos vídeos explicativos sobre a nossa metodologia, como fazer uma boa revisão, como fazer um bom resumo, como que eu vou otimizar o meu tempo, método Pomodoro. Todas essas aulas estão disponíveis na mentoria para vocês assistirem no momento que quiserem. E aí vamos para minha parte preferida, o cronograma. Esse cronograma é a aba que eu encho o saco dos meus alunos para que eles vejam todos os dias. Tem que virar hábito. Terminou os seus estudos, você vai entrar na plataforma e vai anotar o que você fez. Assistiu a aula? Anotou no cronograma. Fez a revisão? Anotou no cronograma. É através dali que a gente vai entender quantas questões você fez, quantas horas você estudou, qual foi o seu percentual de acerto, quantas revisões você conseguiu completar naquele mês. Então é muito importante que essa aba esteja sempre atualizada. E também é através dali que a plataforma vai organizar as suas revisões. A partir do momento que você registra uma aula teórica, em 24 a 48 horas depois, é sempre criada uma revisão de primeiro contato. Na revisão de primeiro contato, você vai seguir a metodologia que a gente já conversou em alguns outros vídeos. Mas para relembrar rapidamente, sempre 30 a 60 questões, fiz as questões, corrigi. Anotei isso na plataforma. Anotei quantas horas eu demorei para fazer tudo isso, quantas questões eu fiz e quantas questões eu acertei. Com base no percentual de acerto que eu tive nessa revisão de primeiro contato, a plataforma vai agendar a minha próxima revisão. Se eu for bem nesse assunto, ela provavelmente vai jogar essa revisão mais para longe. Já se eu for mal, essa revisão fica mais próxima. E assim, eu não preciso ficar quebrando a cabeça para saber o que eu tenho que revisar em cada dia. Eu simplesmente entro no cronograma e vejo, hoje eu tenho que revisar abdômen agudo. Beleza. E é isso. É maravilhoso. E acha que acabou? Não. Tem mais. Se você não conseguir fazer a revisão naquele dia, você pode reagendar para um dia que você consiga fazer. Então, isso te dá um controle dos seus estudos maravilhoso. Digamos que você tenha uma viagem programada. Então, você sabe que naquele final de semana você não vai estudar. Você já pode pegar as revisões daquele final de semana e agendar para um dia que você possa. Os estudos ficam claros, sai aquela nuvem negra de preocupação, de será que eu tô fazendo muito, será que eu tô fazendo pouco, será que eu tô estudando? A gente sabe exatamente o que você tá fazendo. A gente tira a subjetividade dos estudos. E tem mais. Quem entra aqui na mentoria fica viciado em métricas. Você vai querer bater as metas, você vai querer saber quantas questões você fez, quantas horas você estudou, e a cada mês você vai querer superar o mês anterior. Sabe aquilo de quando a gente bate a meta, a gente quer dobrar a meta? É exatamente isso. É muito difícil a gente pensar num objetivo só a longo prazo. Então, se lá em janeiro eu pensar, nossa, eu quero passar na prova de residência no final do ano. Claro que eu vou começar janeiro motivado e tudo bem, mas ao longo do ano essa motivação ela vai se perdendo. Agora, se eu tenho uma meta para cumprir toda semana, se toda semana eu estou motivado a chegar naquele objetivo, fica muito mais fácil e eu vou procrastinar muito menos. Então, assim, essa aba é o meu xodozinho, é a aba que eu mais gosto, vou confessar. Passando por aí, a gente ainda tem o agendamento com os orientadores, que acontece através da plataforma. Além de tudo isso, ainda temos as tabelas de incidências. Então, se você quiser saber quais são os assuntos mais importantes para a prova que você quer prestar, tem tudo lá. Quero prestar a prova do Einstein. Você vai entrar na nossa plataforma, vai na página de tabela de incidências e vai colocar lá Hospital Israelita Albert Einstein. E vão aparecer todos os conteúdos que são mais importantes para essa prova. Temos a tabela de incidências de basicamente todas as instituições. E além disso,
Para o R1, a gente ainda tem os cadernos de conceitos matadores. Esses cadernos, eles são resumos mais focados na resolução de questões. Não tem para todos os temas, mas tem alguns dos principais e é um conteúdo mais prático para resolução de questões e não tanto para o conteúdo teórico, e ainda é um a mais que vocês têm acesso. E aí, para fechar, com chave de ouro, a gente tem o nosso próprio banco de questões dentro da mentoria. Esse banco de questões, você pode criar um bloco de questões sobre basicamente qualquer tema. Então, você pode selecionar um tema de cardiologia, um tema de cirurgia geral e criar questões específicas para cada tema. Então, a partir do momento que você tem as suas revisões agendadas, hoje eu tenho uma revisão de apendicite. Eu entro no banco de questões da mentoria e crio um bloco de apendicite. Todas as nossas questões são comentadas, também temos provas na íntegra, então é um acompanhamento muito completo. Você tem acesso aos mentores, aos orientadores, aos coaches e psicólogos, a uma plataforma incrível que vai organizar as suas revisões. Ainda tem acesso a um banco de questões, então não tem desculpa para você não estudar e não se planejar da maneira correta. Ficou clara a diferença? Ainda ficou com alguma dúvida? Fala aqui com nossos consultores para saber mais da mentoria.